Mãe, minha filha, você vai acabar pegando uma doença, minha filha. Você vai acabar se destruindo. Eu falava pra minha mãe, antes da noite vai acabar comigo, eu acabo com a noite na minha vida. Era a resposta que eu dava à minha mãe, porque eu achava que eu sabia de tudo. Irmãos, ali pela misericórdia do Senhor, irmãos, comecei a trabalhar, viajando. Eu lembro que uma das minhas entrevistas na televisão, a minha filha, ela era pequenininha, quando o repórter chegou para mim e perguntou para mim aonde que eu morava, a minha filha respondeu, minha mãe mora dentro do avião. A minha filha respondeu. Porque eu não tinha paradeiro, eu morava dentro de hotel e avião, eu tinha um apartamento, o qual era só para botar minhas coisas. Da Barra Lagoa Rodrigo de Freitas. Com 33 anos, irmão, eu era uma das mulheres mais ricas de Campo Grande. Com 33 anos, eu era uma das mulheres mais ricas de Campo Grande. Se eu pegasse todo o dinheiro que eu tive naquela época, hoje, e tivesse convertido com a inteligência que eu tenho hoje na presença do Senhor, eu seria uma mulher muito virtuosa na presença de Deus. Eu vou falar para meus irmãos, com 33 anos de idade, eu tinha tudo. Mas eu não tinha o mais importante, que era o Espírito do Senhor na minha vida. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, numa dessas minhas viagens, ida e volta, trabalhei com o Gugu Liberato fazendo pegadinha com ele, trabalhei com o Sérgio Malandro e fui trabalhando em a minha vida. E o diabo, irmãos, ele foi me colocando, ele coloca a gente lá no topo, ele coloca a gente no pináculo mais alto, mas quando você está lá em cima, ele fala para você, agora se joga. Porque é isso que o diabo faz com a gente. Se joga, porque eu quero que você se jogue, e aí eu quero ver você se jogar. E foi isso que o diabo fez comigo. Ele colocou meu nome lá em cima no patamar. Todas as cidades que eu chegava tinha outdoor. Eu andava com segurança 24 horas do meu lado. Eu chegava no aeroporto, já tinha uma placa com segurança me esperando. E na hora que eu passava com os carros que estavam me esperando, já estava um outdoor grandão com meu nome, lá falando que eu estaria na cidade. Numa dessas cidades de Goiânia, irmãos, pela misericórdia do Senhor, ali eu peguei uma gripe. Aí eu peguei uma gripe e eu comecei a ficar muito doente, mas eu tinha um contrato com a casa, porque como eu era modelo, eu tinha que cumprir um contrato com determinadas casas. E eu me lembro que quando eu comecei, os médicos falavam para mim que eu estava com vírus, mas uma virose, mas que o médico não conseguia detectar o que era. Era uma virose, mas os médicos não conseguiam detectar o que era. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei para o dono da casa e falei para o dono da casa assim, querido, infelizmente eu não tenho como cumprir esse contrato, eu estou muito doente. E até então, irmãos, eu achava que eu estava com uma virose. Ali, irmãos, eu liguei para um casal de amigos meus que fazia na época a minha roupa, porque a minha roupa ela vinha de Goiânia, a minha roupa era, tudo meu vinha de fora, irmãos, nada vinha do Rio de Janeiro. Ali eu já estava em Goiânia, liguei para esse casal e falei para esse casal, amigo meu, vem me buscar porque eu estou morrendo. Foi a última palavra que eu lembro de ter falado, irmãos. Vem me buscar porque eu estou morrendo. Quando eu me dei conta, eu estava dentro de um hospital em coma, dentro de uma UTI. Ou seja, os médicos que falaram para mim que eu estava com uma virose, eu perdi 1/3 e um pulmão inteiro com a virose que eu estava. Eu perdi 1/3 e metade de um pulmão do lado direito, por via respiratória, porque eu não conseguia mais respirar. Irmãos, ali eu fiquei internada e os médicos me botaram na sala de reanimação. Quem sabe o que é sala de reanimação aqui, irmãos? Sala de reanimação, para quem não sabe, é quando você morre. Você entra nessa sala e eles dão um choque para você voltar. E eu fui para essa sala, irmãos. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Isso tudo por desobediência à palavra do Senhor, irmãos. Porque Deus usava vasos falando que via a sepultura aberta e eu não dava credibilidade. E ali eu fui para a sala de reanimação, irmãos, e eu ganhando choque, e por meus órgãos terem, todos os meus órgãos pararam. Eu não defecava, eu não urinava, eu não fazia mais nada. Eu usava fralda porque eu tinha que usar. Mas os meus órgãos pararam, ligaram para o Rio de Janeiro com uma menina que tomava conta da minha filha e falaram assim: eu queria que vocês arrumassem um carro para vir buscar o corpo dela, porque nós só estamos esperando o coração dela parar.
E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu me recordo de uma cena. Quando eu abri meus olhos no coma, quando eu voltei do coma rápido, eu vi um refletor muito grande. E eu lembro que eu virei para uma pessoa que estava do meu lado e falava para ele: eu estou com muito frio, por favor me cobre porque eu estou com frio. Naquele momento era o espírito da morte que estava passando por mim, irmãos. Porque quem não sabe, o espírito da morte é exatamente esse frio, terrível frio. E o médico virou para o rapaz que estava cuidando de mim e falou assim: cobre ela. E o médico que virou e falou para o rapaz que estava do outro lado, na maca do outro lado, na sala de reanimação: pode colocar ele no chão. Agrada o último pedido dele, porque o varão havia pedido para colocar ele no chão para sentir o calor do chão. E o médico falou: pode colocar ele no chão. E naquela mesma hora em que eu falei: eu estou com muito frio, e que foi colocado aquele outro varão no chão, o espírito da morte passou por mim, mas não me tocou. Tocou o varão que estava do meu lado, mas não tocou na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, começou todo o meu processo, irmãos. Ali começou todo o meu processo. Eu lembro que quando eu voltei daquele coma, quando eu saí daquele coma, que eu entrei dentro do hospital, dentro da sala, o médico com a mão no bolso olhou dentro da minha cara e falou: alguém lá em cima ama muito você. Alguém lá em cima. Tem noção do que é um médico falar isso para você? Alguém lá em cima ama muito você. Ele reconhecer a soberania do Deus Altíssimo. E ali, irmãos, voltei eu para o Rio de Janeiro, sem saúde, gorda, porque todo o soro, todo o medicamento que eu tomei me inchou de uma tal forma que eu perdi toda a formosura do meu corpo. Aquele dinheiro que eu gastei outrora na lipo, que eu montei todo o meu corpo para fazer revista, eu perdi tudo. Eu gastei uma fortuna para montar meu corpo. E em pouco tempo eu perdi tudo dentro de uma mesa de um hospital. Eu fiquei gorda, sem dinheiro e sem amigos. Porque como eu não tinha mais corpo, beleza, as pessoas não me davam mais emprego, pastor. As pessoas não me davam mais emprego. E aí começou o meu processo com Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Eu lembro que eu ia da casa do meu amigo todos os dias, no mesmo horário, para poder almoçar. Até que um dia ele chegou para mim e falou para mim assim: poxa, você está pensando que na minha casa é pensão? E aí eu cheguei para o rapaz da imobiliária e falei para o rapaz: olha, eu vou sair daqui do apartamento porque eu não tenho mais condições de pagar um apartamento. Voltei eu para Campo Grande, sem dinheiro, sem amigos, sem formosura, sem nome, porque nem nome mais eu tinha, irmãos. E um rapaz alugou uma casa para mim, o qual na frente da casa que eu morava, atrás era um centro de macumba. E eu era obrigada a escutar a Sambagira toda noite gritando, dando gargalhada. E eu falava: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, o que aconteceu com a minha vida? Eu não sei um dinheiro. E um dia esse rapaz que alugou a casa para mim virou para mim e falou: eu estou indo na imobiliária pedir a casa porque eu estou voltando para Juiz de Fora e eu não vou deixar a casa no teu nome. Eu falei: agora eu estou na rua, porque eu não tenho mais nada, eu não tenho ninguém para cuidar mais de mim. E aí eu cheguei na imobiliária e conversei com a menina da imobiliária e expliquei para ela. Mas não mais fazendo trabalho, irmãos, como modelo, mas o diabo no mundo, ele te dá astúcia, ele te dá uma inteligência terrível. Conhecedora de todas as pessoas que eu conhecia no mundo de modelo, eu comecei a fazer a famosa cafetização, ou seja, eu fechava programa para as meninas de um valor muito alto e aquilo começou a me render dinheiro e nome novamente. Mas Deus, ele já sabia do propósito da minha vida. E um belo dia lá em São Paulo, irmãos, quando eu estava em São Paulo, já voltando a minha vida toda novamente, mas fazendo um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. Eu lembro que o meu telefone tocou em São Paulo, e minha amiga, ou eu que liguei, eu não me recordo, que já faz um tempo, minha amiga chegou para mim e falou para mim assim: volta para o Rio de Janeiro, porque eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. O seu ex-namorado está desaparecido e a gente já procurou ele em tudo quanto é lugar e a gente não acha. Eu falei: meu Deus, e agora? Voltei eu para o Rio de Janeiro, irmãos, mas isso tudo já era Deus trabalhando na minha vida. Irmãos, eu quero dizer, jovens, prestem atenção. O diabo não brinca de ser diabo. Não fica dando ouvido a mercado para colegas, para amigos, porque ele não brinca de ser diabo. E se ele decretar
está na vida de vocês que ele vai destruir, ele destrói. Se Deus não tiver misericórdia, ele destrói. A graça e a misericórdia que nos coloca de pé, irmãos. Ali pela misericórdia do Senhor, irmãos, quando eu cheguei no Rio de Janeiro até então, muito problema respiratório, porque como eu falei, eu tinha perdido o meu pulmão, uma parte do meu pulmão, fazendo direto nebulização. E o diabo tinha decretado na minha vida que ele iria me matar. Ele falou que ele iria me matar. Mas ele falou que ele iria me matar porque ele já sabia que Deus tinha um grande propósito na minha vida. Ele já sabia que nessa noite, nesse dia de hoje, eu estaria aqui dentro dessa igreja, alertando pela misericórdia de Deus todos os jovens que estão aqui dentro. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu voltei para o Rio de Janeiro rápido, correndo, sem dinheiro, porque eu trabalhava para poder comer. Eu lembro que uma amiga minha chegou para mim e falou para mim assim: eu queria te convidar para ir numa igreja. Eu gostaria que você fosse comigo. E eu falei para ela: eu vou. Tipo, já não tinha mais nada para perder mesmo, né? Já tinha perdido tudo que eu tinha mesmo. Eu vou lá, vou nessa igreja. Embora era uma igreja muito conhecida, porque minha mãe veio de lá, fui eu nessa igreja. Sentei no banquinho e fiquei ali. E ali Deus usou o vaso para falar terrivelmente no meu coração, irmãos. Parecia que não tinha ninguém dentro da igreja, parecia que o pastor só estava olhando para mim. Terrivelmente começou a falar comigo. E eu falei: Jesus, meu Deus, me ajuda, Senhor. E ali eu fiquei com aquele negócio dentro do meu coração, irmãos. E um belo dia, nessas idas e vindas para o médico, porque eu estou pulando, irmãos, porque o testemunho é longo. Nessas minhas idas e vindas para o médico me faz um pedido de exame de sangue. E quando eu pego o meu exame de sangue, irmãos, é detectado no meu sangue o vírus HIV. Aleluia, Jesus. Oh, Santo de Israel, Jesus. Ali, irmãos, eu já não estava mais com vírus. Ali eu já estava com a doença HIV. A diferença entre o vírus e HIV é que o vírus, ele permanece muitos anos no teu organismo. E você é capaz de viver anos com essa doença. Com esse vírus, perdão. Mas a doença, você só vive pouco tempo. Eu já estava com a doença HIV. E eu não sabia que era doença HIV. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei na congregação a qual hoje, pela misericórdia, eu fui levantada missionária com 230 de imunidade baixa. O médico olhou para mim e falou para mim assim: se você não comer, eu vou ser obrigada a internar você, porque você vai morrer. Eu lembro que eu falei para ele: eu não vou morrer. Porque eu era acusada. Eu falei: eu não vou morrer. Eu não vou morrer, porque o Deus que a minha mãe falava para mim era um Deus vivo. Você vai ter que ser condenada a tomar esses remédios para o resto da tua vida. Eu falei: eu não vou tomar. Eu não vou viver a vida toda tomando esses remédios. E eu lembro que quando eu cheguei dentro da minha casa, minha filha muito nova ainda, sentada na sala, a minha filha teve que amadurecer rápido demais. Minha filha sentada na sala olhou para mim e falou: mãe, o que você tem? Eu falei: mamãe está com AIDS.